Olá, boa tarde, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, como o Fabi já me apresentou, e eu adorei que ela já deu a senha, tretinhas ginecológicas. A gente está aqui para falar que o Projeto Verão é ter um corpo saudável, muito mais do que o corpo perfeito que nem existe para o biquíni, né? Saúde íntima ainda é um assunto pouco falado, ainda mais em tempo de pandemia, ficou lá no fim da lista de prioridades, mas não pode ser assim. Vai chegando o verão e a gente lembra daqueles probleminhas que sempre ocorrem quando a gente fica com aquele biquíni molhado na praia ou na piscina. Para bater um papo sobre isso, eu estou com 3 convidadas aqui muito especiais. A Larissa Cassiano, que é ginecologista, a Nicole Pacelli, como ela falou, que é campeã mundial de SUP, eu quero muito saber como ela fica horas e horas com a roupa molhada e sai ilesa disso. E a Tiane Nascimento, que tem um projeto muito divertido, muito interessante, que eu fiquei horas ontem vendo os vídeos, que chama Pélvica. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindas. Quero começar falando primeiro com a doutora Larissa. Doutora Larissa, no verão, a treta ginecológica é mais forte mesmo? É sim, infelizmente as condições de roupa, de tempo que a gente fica exposta na piscina, academia, tudo isso acaba aumentando muito o risco de infecção ginecológica, principalmente a candidíase, que é a saga na vida de várias mulheres. A calcinha, a calça apertada, o sol, a umidade. Muitas vezes as pessoas não têm o hábito de dormirem sem calcinha. Isso acaba sendo um prato cheio para o fungo, que a candidíase é uma infecção fúngica, e daí prolifera e fica uma coisa muito irritante e cansativa. Eu falo com as minhas amigas que biquíni molhado é a morada do diabo, né? Porque candidíase, não tem como fugir disso, gente. Eu acho que toda mulher que já foi pra praia, já botou um maiô e um biquíni, já teve, né? Eu acho que, sei lá, 9 entre 10 mulheres. Não sei se tem uma estatística, doutora, que tu pode dividir com a gente, mas na minha roda de amigas, é tipo 100% de aproveitamento, digamos assim, né? Eu não sei se existe uma estatística exata, mas há pouco tempo eu coloquei essa caixinha de perguntas no meu Instagram e 80% das mulheres falaram que já tiveram candidíase em algum momento da vida. Então é muito frequente, e alguns hábitos que a gente tem, principalmente na praia, que fica sentada na areia, fica no biquíni, aquele sol, aquilo tudo, acaba infectando e piora tudo, a flora fica muito desequilibrada, muito tempo na água. A gente tem que lembrar que a água do mar é extremamente salgada, a piscina que tem cloro, principalmente nessa época de Covid, que algumas piscinas estão tendo mais cloro ainda do que é o habitual. Então, a vagina sofre com tudo isso, e é importante a gente ter ideia disso. Então, chegar em casa, tomar um banho, secar muito, e sempre que possível ficar sem nenhum tipo de calcinha é a melhor coisa. E um detalhe que eu acho que a gente não fala às vezes muito sobre isso: a vulva tem que ser lavada, mas a vagina não. A gente não tem que introduzir nenhum tipo de shampoo, sabonete, sabonetinho, tipo, nada disso na vagina. A limpeza é da parte externa, é da vulva. Porque por mais que a gente pense, mas eu fiquei o dia inteiro na piscina, na praia, não tenho que lavar? Não, você lava só a parte externa. Nicole, surfista, campeã de SUP, imagino que rata de praia e piscina 100%, né? Como é pra ti, se tu já passou por essas tretinhas ginecológicas, como que tu foi aprendendo a diminuir o retorno delas, né? Eu fico o dia inteiro no mar, principalmente em competição, que às vezes é o dia inteiro. Você tem 2, 3 baterias por dia. Então, sempre que eu saía do mar, eu trocava o biquíni. E isso é uma coisa que me ajuda muito. E Nicole, tu tem um filho, né? O Rudá, de 1 ano. Eu acho muito interessante porque eu tenho uma filha e dela eu sempre lembro de trocar a fralda de piscina, a roupa de piscina, mais de uma vez por dia, né? E como até a Fabi falou na abertura, a gente às vezes esquece do nosso autocuidado, de cuidar da nossa saúde em prol dos outros. Como é contigo essa coisa da maternidade? Às vezes tu pensa, lembra mais de passar o protetor solar nele do que em ti? Rola isso também? Não, com certeza, né? Tudo com ele. Até ontem ele dormiu assim, né? Ele tava com a pele super sequinha, assim. Eu falei, vou passar um hidratante, que ele vai pra praia comigo direto. E aí eu pensei, falei, gente, faz 1 ano que eu não passo hidratante, é uma coisa assim. Então é tudo para eles, né? É impressionante isso. E é isso que você falou, com menina, né? Ainda você troca tudo.
Homem, eu não sei, eu acabo nem fazendo isso, acho que eles não têm, lógico, não tem um problema desse. É verdade. E ele também não fica tanto assim, eu troco sempre a sunguinha dele, a fralda aqui de praia que eu tenho. E comigo realmente é isso, também eu vou pra praia agora com ele, e aí às vezes eu vou surfar tudo e eu esqueço de trocar biquíni, de passar protetor, então realmente é uma coisa que eu tenho que começar a me focar, mas não sei se vai ser assim, talvez seja assim para sempre, né? Vida de mãe, talvez a gente esqueça mesmo e continue assim, mas realmente eu tenho que começar a focar mais em mim também, nos meus cuidados. Tiane, eu ontem fiquei horas vendo os vídeos desse projeto Pélvica. Tu é artista, educadora corporal. Eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas, porque eu acho que tu, melhor do que ninguém, pode explicar para a gente o que é esse projeto. E aí eu acho que também, como educadora corporal e nesse projeto, tu deve ter tido muita consciência do teu corpo e que, claro, passa pela região pélvica, como o próprio nome do teu projeto já diz. Então, conta um pouquinho para a gente sobre ele. Vou contar, então, um pouquinho da proposta, né, do projeto, que tem a região pélvica como um centro de conexão, onde a gente possa resgatar alguns saberes, algumas posições, quase como modos de vida que a contemporaneidade nos distanciou. Por exemplo, sentar-se de cócoras, né? Uma posição super confortável, que a gente fica com a nossa pelvis em contato com a terra, disponível, né? E relaxada, onde o assoalho pélvico, o períneo, ânus, o sexo ficam relaxados, né? Então a ideia é a gente conhecer, né, a fisiologia, tanto óssea quanto muscular, dessa região pélvica, como ressignificar discursos políticos, culturais, sociais, encarnados nessa região. Tudo isso para a gente construir outras narrativas, né? Porque o que é uma pelvis livre? O que é uma pelvis solta? O que isso incomoda? O que isso gera na sociedade que a gente vive? Então, o projeto, ele sempre tem essa preocupação em juntar a esfera social, cultural, política, com a esfera individual. Como é que você se relaciona com o seu corpo, com essa sua região? Como é que você cuida? Eu acho que tu falou da pelvis livre e tem tudo a ver com o que a doutora Larissa falou, inclusive, de uma das grandes dicas é ficar sem calcinha para evitar essas doenças. Eu queria te perguntar, doutora Larissa, se às vezes quando tu dá essa dica, tu recebe algum tipo de resistência das pacientes. Tipo, como assim? Vai ser pior, vai ficar ainda mais sujo, vou ficar exposta, ou até de vergonha às vezes, né? Gente, como é que eu posso ficar assim, sem calcinha em casa? Mesmo que às vezes até sozinha, a gente às vezes tem tantas travas e tantos, assim, coisas ancestrais, né, de se tapar, de se cobrir, que às vezes as mulheres perdem essa oportunidade de se conhecer, como vocês disseram aqui. Eu acho que nós vivemos numa sociedade ainda que tem um preconceito, uma dificuldade muito grande com o corpo feminino. Então a menina cresce, tem que ficar com a perninha fechada, cruzar a perna. Olha, não pode ser uma saia muito curta, não pode. Então a gente cresce muito com essa coisa de deixar o corpo um pouco exposto. E quando eu falo muitas vezes para paciente, dorme sem calcinha, dela fala, não, mas vai sujar a cama. Eu falo, não é essa secreção toda que vai sujar a cama, faz o teste. Agora eu tenho muitas pacientes que começaram a tentar usar menos calcinha, usar menos absorvente, usar coletor menstrual, mas eu percebo que ainda existe uma resistência muito grande, porque nós fomos treinadas a sempre aquela roupa que não expõe o corpo, aquela calcinha que muitas vezes só tem um erotismo implícito nela, ela não tem nenhum tipo de conforto, ela não traz nenhum benefício real e muitas vezes ela traz malefício.
Então a gente precisa entender que o corpo, que essa naturalidade do corpo, de lidar com o corpo, entender as secreções vaginais, entender que a vagina é uma região úmida, não é uma região que tem que estar ali seca, sem secreção. A secreção é super importante. Às vezes eu até falo, a gente passa uma parte da vida querendo que a vagina seja seca. Quando chega na menopausa, quer uma vagina úmida. Então a gente não consegue ainda lidar muito bem com essas questões da vagina. É importante conhecer o corpo, entender e perceber que não tem problema nenhum dormir sem calcinha. E se você consegue durante o dia ficar sem calcinha na sua casa, também é uma opção. E conhecendo tudo isso para entender as mudanças do corpo durante o ciclo, entender também as mudanças durante o período do verão, que a pele fica muitas vezes mais ressecada, a pele precisa de uma hidratação. Então é muito importante fazer esse exercício de conhecimento. Na semana passada, teve uma questão que eu achei maravilhosa de uma moça que chegou na menopausa e ela falou: Tiane, fazia muito tempo que eu não sentia os meus fluidos. E eu fiquei assim, uau, que bom, né? Por quê? O projeto, ele é um projeto que convida as pessoas a rebolarem, a soltar a pelvis, né? Então, quando você rebola, você, assim, sinteticamente aqui, compartilhando com vocês, o que acontece no ato do rebolado é o encaixe da cabeça do acetábulo, do fêmur, no acetábulo. Então, quando a gente rebola, a gente tem uma leve pressão do contato dessa cabeça do fêmur no acetábulo. E é isso que produz o nosso líquido sinovial, que é um líquido que é o nosso lubrificante interno, né? Que ele depende de várias coisas para ser produzido, não só o rebolado, mas, por exemplo, água. Muita água, né? O que é muito bom para a candidíase, né? Porque a candidíase, ela tá ligada com o processo emocional. Acho que a doutora Larissa pode falar melhor, mas eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu tive muita candidíase durante a minha adolescência. E eu só entendi que a candidíase que eu tinha estava relacionada ao meu processo emocional, né? E principalmente a minha alimentação. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos que passa pelo mesmo processo e o meu discurso é o mesmo para ela, né? Mantenha suas pernas abertas. Doutora Larissa, é isso mesmo? Água é sempre bom, né, gente? Mas o rebolado também está nas recomendações médicas? Pode estar? Com certeza. Não só. Agora a gente tem usado muito mais fisioterapia pélvica, exercícios pélvicos. É um movimento que está crescendo muito, que eu acho extremamente importante. As gestantes têm usado muito, mas as pessoas fora da gestação também têm usado. E fisioterapia pélvica não é algo para ser feito só na gestação. E às vezes as pessoas acham que não, fisioterapia pélvica é só no período gestacional, ou só conhecem pompoarismo. Não, e existem vários exercícios pélvicos que são extremamente importantes e que ajudam muito. E tem muito isso da candidíase estar relacionada ao humor, a estresse, consumo de carboidrato, de açúcar. Várias vezes eu recebo no consultório mulheres que têm candidíase de repetição, já trataram com diversos cremes vaginais, e daí ela fala, não, mas nada melhora, nenhum creme melhora, sempre volta. E daí quando você faz um inquérito, você pergunta sobre os hábitos dela, sobre roupa, sobre tipo de preservativo, tipo de absorvente, você vê que tem várias coisas ali prontas para desencadear uma candidíase. E que por mais que você use o creme vaginal, nem sempre o creme vaginal é o tratamento mais adequado se você não tirar esse ponto de gatilho, que pode ser o estresse, que pode ser a alimentação. Então é extremamente importante também pensar na saúde não só como medicamento, mas nessa questão de exercício, de atividade pélvica, de água, de anticoncepção. Às vezes o tipo de anticoncepcional pode ser um gatilho também. Então olhar de uma maneira global, não olhar candidíases ali só pontual. É aquele corrimento que eu vou no pronto-socorro, ou que eu pego uma receita da amiga, aquele creme que tá lá jogado, que minha mãe me deu uma vez e trato sempre, que eu acho que a gente falou essa coisa de conversar com as amigas, e vira e mexe eu vejo
Não, mas a minha amiga me deu esse creme e funcionou para ela. E às vezes a pessoa está usando algo que nem é creme vaginal. Eu já peguei pacientes que trouxeram creme, eu falei, não, mas isso não é creme vaginal. Ah, não, mas é que me falaram que era comprar tudo. Sabe aquelas coisas tipo canela de velha? Não, e não Ou é. seja, converse com as amigas, mas troque informações precisas, mas cheque com o profissional, né? Sempre dá aquela checada com o profissional, é importante. Nicole, eu queria falar um pouco sobre saúde do atleta, né? Eu acho que, não sei se já aconteceu alguma vez contigo que alguma doença ginecológica chegou a ser impeditiva, sempre na hora de competir, mas tu acha que para você se sentir saudável, essa saúde da competição passa também, tu tem essa preocupação, assim como o teu corpo físico, né, teus músculos têm que estar em dia, tu também tem essa preocupação com a saúde ginecológica? Então, com certeza, né? Eu sempre tomei muito cuidado com isso, porque realmente você fica com a roupa úmida o dia todo, né? Dependendo do dia. Quando eu tô em casa, tudo bem, eu treino e volto, mas em viagem, em competição, é o tempo todo. Então, realmente, eu tomo muito cuidado com isso, porque é muito fácil você ter uma candidíase ou alguma outra doença ginecológica, mas tem que tomar cuidado, porque qualquer coisinha que você esteja sentindo ali, por exemplo, na hora da competição, que tem algum incômodo, isso já afeta um pouco sua cabeça. E para você competir, uma das coisas mais importantes, se não for a mais importante, é o psicológico. Você tem que estar ali, tem que estar focada, tem que estar pensando no que você vai fazer. Então, qualquer tipo de incômodo nesse momento vai te atrapalhar. Então, tem que estar sempre ligado com o corpo, tomando cuidado com você, com o corpo, com sua cabeça, com tudo. O fungo, né, a cândida, a candidíase é causada pela Candida albicans na maioria das vezes, e como a maioria dos fungos, ela é extremamente oportunista. Então, uma alteração de pH, uma alteração de temperatura, já pode ser favorável para ela proliferar. Por isso que é importante a gente entender que ela não é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, porque é um fungo que muitas vezes até está ali na própria vagina e por esse desequilíbrio do pH vaginal ele prolifera. E como todos os fungos, principalmente a gente tem mais a ideia de micose de pé, né, a mais frequente micose de pele, todos o tratamento é difícil. E principalmente se você tem um fungo numa região quente e úmida, é o melhor local para ele, é o local que ele fica por mais tempo. Então, outra coisa que às vezes acontece também é a paciente acabou de tratar, ela terminou o tratamento e já volta novamente. Porque às vezes ela conclui muito rápido, ou ela conclui o tratamento. Ela faz os mesmos erros de antes, não aprendeu nada, continua usando biquíni molhado, a calça jeans apertada, não dorme sem calcinha, continua fazendo os mesmos erros, né? E aí volta, porque Cândida o mais importante é lembrar disso. É um fungo, fungos são oportunistas na maioria das vezes e são difíceis de serem tratados se você não mudar o ambiente. Senão você vai ficar tendo aquela recorrência e não vai melhorar. Na maioria das vezes, a gente não trata o parceiro, justamente por não considerar que é uma infecção sexualmente transmissível. A gente só pensa em tratamento do parceiro para quem tem cândida de repetição, que não melhora, que já fez troca de todas as possibilidades, já trocou tudo que é possível, não encontrou uma causa, e a gente pensa no parceiro, mais pelo risco dele estar colonizado, ele não está nem infectando, mas ele está colonizado e aí a infecção fica retornando. Mas o mais importante é isso. Geralmente a candidíase é um fungo que piora por alguma alteração do pH. Que a gente pode não alimentar fungo, né? Não criar casinhas para ele no nosso corpo. Tiane, tu falou muito sobre a consciência corporal e tu fala muito isso no teu curso. Tu acha que com essa consciência corporal as tuas alunas, elas apresentam uma melhora na saúde íntima também? Tu consegue ver isso nos relatos delas? Uhum. Olha, sim, é para isso, né, que a gente está trabalhando. Mas, por exemplo, tem isso de a gente criar a casinha, né, preparar o terreno para esses desequilíbrios ginecológicos. Uma das coisas são as roupas apertadas, né? Então, eu sempre lembro de usar um shortinho largo, frouxo mesmo, sabe? Principalmente para a gente sentir o vibrar da nossa musculatura, mas também para nossa região respirar. Pensando que essa ideia de roupa lycra apertada, né, deixa a gente mais gostosa. Não sei se essa
se isso é importante, né, para nossa saúde. Eu acho que a gente se sente gostosa quando a gente se sente livre, né, bem cuidada. Qual